Marina, como que eu faço para divulgar que eu estou dando aula se eu ainda não tenho nenhum aluno? Como é que eu vou divulgar o meu aluno, os resultados do meu aluno, se eu ainda não tenho nenhum? Esses dias para trás, eu postei um vídeo falando que o seu diferencial não tem que ser todas as formações que você fez, ou se você tem muito dinheiro, ou quanto você ganhou. O seu diferencial, ele tem que ser um ponto que vai ser atrativo para os pais. E aí eu falei que lá no início, quando eu tinha os meus primeiros alunos, que eram alunos que estavam em fase de alfabetização, eu comecei a postar a evolução dessas crianças. Então eu postava primeiro eu fazendo a atividade, depois o aluno fazendo, e aí dali um mês, como ele já tinha evoluído nesse tempo. Aí o que eu disse é que os pais eles vão observar aquela evolução e vão querer que o filho deles também tenha aquela evolução. E esse vai ser o seu diferencial, o quanto você consegue impactar na vida dessa criança. E aí uma pessoa me perguntou, Marina, mas eu ainda não tenho nenhum aluno, que resultado eu vou postar? Eu quero captar os alunos e trazer eles para mim. E aí o que eu vou te falar é o seguinte, você vai fazer a mesma coisa. Quando eu comecei, eu postava story direto. Eu já comentei com vocês aqui uma vez que eu demorei quase um mês, se não mais de um mês, para conseguir o meu primeiro aluno. E como vocês vão ver nessa story que eu vou colocar aqui agora, desde o começo eu estava postando o meu trabalho, a minha sala e me divulgando nas redes sociais. E aí como que eu fazia isso? Se eu ainda não tinha nenhum aluno, eu comecei a postar o meu espaço, a minha organização, a minha dedicação em estudar para oferecer um bom trabalho, a criação dos materiais em que eu estava fazendo e que eu iria aplicar com as crianças. Então, mesmo ainda não tendo resultados para mostrar, eu comecei a mostrar o quanto eu era preparada para oferecer esse serviço. Nas redes sociais é muito fácil você conseguir se divulgar, porque as pessoas vão começar a observar isso. Então, antes de criar um Instagram separado para minha sala de reforço, eu comecei a postar no meu Instagram pessoal. Então, a minha primeira tática foi divulgar para as pessoas que eu conheço e que já me conhecem que eu estou dando aula particular. As pessoas que já me conheciam sabem do quanto eu amo dar aula, do quanto eu amava as crianças e do quanto eu era uma excelente professora na escola. Então, elas começaram a falar: olha, a Marina está dando aula por fora. Você viu que a Marina está dando aula de reforço, ela está criando os materiais. Então, esse burburinho ele começou a acontecer no meu Instagram pessoal. E ali eu fui postando os materiais, e aí eu já colocava mesmo, material para os meus alunos do primeiro ano, mesmo ainda não tendo nenhum. Então as pessoas foram vendo que eu estava fazendo isso. Lá eu postei o início da minha sala, né, publiquei essa conquista. Então eu comecei a divulgar que eu estava começando. E é quando você vai falando para as pessoas que você conhece, a pessoa conhece o seu trabalho e confia em você, que essas pessoas vão te indicar para as outras. Então a primeira coisa que você vai fazer, se você ainda não tem alunos, é começar a falar que você está dando aula de reforço. O segundo ponto que me ajudou muito foi que, como eu trabalhava em escola e estava fazendo essa transição para trabalhar no reforço, eu comecei a divulgar para as mães que me conheciam da escola. Mandei para elas, mandei que eu fazia um acompanhamento mais individualizado, né? Porque na época eu ainda atendia só de 1 a 2 por horário. E aí eu fui comunicando às famílias que já me conheciam como professora. E para mim, isso foi assim, o melhor de tudo, porque esses alunos que estavam comigo lá no começo, que eram meus alunos da escola, são meus alunos hoje do reforço, né? Já estão fazendo mais de um ano que eu larguei a escola. Então, a divulgação para as pessoas conhecidas, ela é muito importante. E se você, assim como eu, também está saindo da escola, mantenha contato com esses pais, né? Se você tem alunos adolescentes que já têm WhatsApp, envie para eles que você está dando aula particular, aula de reforço. Isso ajuda muito. A partir do momento que você começar a ter os seus primeiros alunos, você vai fazer esse diferencial que eu te falei. Você vai começar a postar a evolução dessa criança, do seu trabalho e do impacto que você está tendo na aprendizagem daquela criança. A segunda coisa que eu fiz foi definir o meu público-alvo. Então, a partir do momento que eu decidi que eu queria ir para uma escola muito específica aqui da minha cidade, primeiro porque lá as famílias não pagam mensalidade, então para elas o investimento na educação seria o investimento no meu reforço, e também porque é uma escola muito grande. Então, quando eu comecei a pensar em me estruturar em turmas, eu tinha certeza que essa seria a minha primeira escola. Então, eu fui até lá na porta, peguei alguns cartões de visita, que na época até a minha irmã tinha feito para mim, mandei imprimir uma quantidade pequena, se não me engano, acho que eu imprimi somente uns 100, e fui para a porta dessa escola. Lá eu entreguei para os pais, entreguei para os alunos, e aí eles começaram entre si a conhecer uma professora de reforço que era eu. Então, lá na escola, se alguém falava de aula de reforço, como eu tinha entregado os cartões ali na porta, todos eles me indicavam, porque eles tinham recebido ali na porta e um falava para o outro. Então, começou a ter aquela sensação de que eu estava muito presente. Sempre que eles tinham que mandar no grupo dos pais, eles mandavam o meu nome, e aí eu comecei a ser praticamente a professora de reforço dessa escola específica. Então, ainda sem ter nenhum aluno, eu comecei a ficar ali no boca a boca mesmo.
Em uma cidade pequena como a minha, que é uma cidade de 50 mil habitantes, o boca a boca talvez ele ainda funcione melhor do que a rede social. Mas é a partir do momento ali do boca a boca que eles vão buscar na rede social e vão ver ali a construção do meu trabalho. Então, essas duas coisas eu fiz quando eu ainda não tinha nenhum aluno. Eu comecei a postar a evolução do meu trabalho, das minhas formações, como eu faria, os materiais que eu criava. Depois eu fui para a porta de uma escola entregar os cartões de visita para ficar conhecida ali entre os pais. Hoje, dessa escola, eu acredito que eu tenho uma média de 35 a 40 alunos. Todos vindo lá desse início e um foi indicando para o outro. Outra coisa que você pode fazer, se você ainda não tem alunos, é começar a gravar vídeos para redes sociais. Você pode gravar para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube e ir divulgando. Se você puder, você pode investir um dinheiro pequeno que seja, R$ 50, R$ 100, para impulsionar isso na sua cidade. Lá no Instagram, por exemplo, você pode ir naquele botão de impulsionar e marcar para impulsionar só para a sua cidade. Somente as pessoas que estão ali perto de você, se você atende somente de forma presencial, assim como eu, é que vão receber esse anúncio. E aí você vai ficar conhecida mesmo fazendo um investimento muito pequeno. Vai para suas redes sociais, fale como você trabalha, como são as suas aulas, como você vai receber essas crianças no seu espaço, o que você estudou para receber essas crianças. É assim que você vai conseguir os seus primeiros alunos. Não tem como a gente sentar lá na cadeira e ficar esperando essas crianças aparecerem, porque isso não vai acontecer. Esse impulso, esse passo inicial, ele precisa ser seu. Você precisa ter a consciência de que esse momento desse boom de divulgação, ele só vai acontecer no início. Então, você pode se dedicar um pouco mais para que depois, mais para frente, você vá contando somente com o boca a boca. Se você entrar lá no meu perfil, o Marina Ensina, que é o perfil voltado mais para as famílias, me conhecerem o meu trabalho, você vai ver que a última vez que eu fiz uma divulgação de vagas abertas foi lá em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano. Depois eu nunca mais precisei fazer, porque eu investi muito, nem tanto dinheiro, tá? Eu investi muito tempo e disposição em me divulgar no início e depois não foi mais necessário. Eu tenho lá esse vídeo aqui, por exemplo, que é mostrando a evolução da minha aluna. Quando ela chegou, o caderno, todas as correções que eu tinha que fazer, até a própria letra mesmo. E depois eu mostrei o caderno como ficou sem erro nenhum. Essa foi uma prova social mesmo do meu trabalho, mostrando que ele funciona. Esse vídeo, ele me trouxe uma média de 4 a 5 novos alunos. E foi um vídeo que eu fiz em 2 minutinhos. Gravei, editei, coloquei no meu Instagram, ele não tem capa, não tem serviço de designer, não tem nada. Ele é só um vídeo que mostra a evolução do meu aluno. E os pais que se reconheceram ali, perceberam que esse era um problema em casa, também começaram a buscar essa solução para os filhos deles. Então, essa divulgação que você vai fazer no início, ela vai depender exclusivamente de você mesmo. Se você tem vergonha de aparecer, não gosta de falar, de início, se você ainda não quer, não tem problema. O seu trabalho ele pode ser filmado, você pode narrar depois, você pode colocar uma música. Isso vai depender do quanto você quer se mostrar e do quanto você quer que o seu trabalho seja visto. Hoje, depois de 2 anos e meio de aula de reforço, a minha logo ela passa no LED no centro da cidade. Então ali eu mostro o meu trabalho, várias pessoas já comentaram que me viram ali. Foi uma forma que eu tive também de demonstrar autoridade para essas famílias e mostrar que eu estou presente. Hoje eu nem vou renovar esse plano para aparecer nesse LED, porque eu não tenho mais vagas, né? Eu estou sem vagas até dezembro, mas eu acredito que isso também me ajudou. Me ajudou a ter autoridade, me ajudou a ficar na cabeça das pessoas. Então, quando elas começarem a buscar por isso, elas vão lembrar de já terem me visto. E você vai ver que não tem problema ser de forma amadora. A minha era feita de forma amadora mesmo, com um celular que não era tão bom. Lá no início me trouxe muitos resultados. Se você ficar esperando, ficar tudo perfeito, você ter o material perfeito, você ter muitos alunos, você ter a sala perfeita, você vai ficar estagnada. Hoje, você tem que começar com o que você tem. A partir do momento que você começar a se divulgar, os alunos forem chegando, você vai ver que você vai ter mais dinheiro, vai poder investir mais, e talvez chegue um momento que você nem precise mais se divulgar. Então, em resumo, você vai manter uma presença nas redes sociais, mesmo sem aluno nenhum. Você vai filmar as atividades que você está preparando, a sua sala, o seu tempo de trabalho, uma forma muito simples, principalmente se você não gosta de aparecer. Número 2, você vai tentar ser reconhecido em uma escola específica, porque ali o boca a boca vai te ajudar a trazer outros alunos dessa escola, e pode ser que com o tempo, assim como eu faço hoje, você consiga formar turmas da mesma escola, da mesma sala, e o seu trabalho vai ficar muito mais dinâmico e muito menos cansativo. E o número 3,
você vai começar a colocar nas redes sociais o seu trabalho, falar para as pessoas que você está trabalhando com isso. Depois de um tempo, depois que você usar a sua rede principal ali, né, o seu perfil pessoal para se divulgar, eu recomendo que você crie um perfil somente de professora particular. Entenda que o que você tem é uma marca e uma empresa, então ela precisa também ser levada a sério ali nas redes sociais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui ou lá no meu Instagram. E aqui embaixo estão todas as minhas redes sociais para você me seguir. Um beijo e até o próximo vídeo.